Capítulo 631 é a Carnificina. Parte 7. Usando a habilidade Soul Beacon, Evan apareceu logo atrás do clone. Sua manopla Blazebringer brilhou com o verdadeiro fogo do sol e usando a habilidade Ressonância Sônica, ele deu um soco na parte de trás da cabeça do clone. Bang! Como uma melancia, a cabeça do clone explodiu em uma polpa vermelha e sangrenta e se espalhou pelo ar. Mas em vez de se sentir feliz depois de destruir a cabeça do clone, Evan estalou a língua em aborrecimento. Eu sei que não será tão fácil, ele murmurou em voz baixa enquanto observava a polpa vermelha e sangrenta da cabeça do clone se transformar em fogo vermelho. O corpo sem cabeça do clone moveu-se sozinho e se afastou de Evan. Depois que o corpo sem cabeça do clone se afastou de Evan, o fogo vermelho mais uma vez se prendeu ao clone e sua cabeça voltou ao normal. Você quase me acertou, disse clone assim que sua cabeça se regenerou. Uma nova lança de fogo vermelha apareceu em sua mão e sem dar a Evan a chance de fazer nada, ele cortou verticalmente em sua direção. Assim que clone cortou, todos os pelos do corpo de Evan se arrepiaram e ele imediatamente usou a habilidade de andar no vento para se afastar de sua posição. No momento em que Evan se afastou, o chão se abriu em uma linha reta e fina e uma torrente de fogo vermelho irrompeu do chão dividido. Depois de se esquivar do ataque de clone, quando Evan olhou para ele mais uma vez, ele viu que clone já havia desaparecido de sua posição anterior e agora pairava 100 metros acima do solo. A lança do clone estava apontada em sua direção e uma pequena esfera vermelha girava na ponta da lança. Quando Evan viu o pequeno orbe vermelho girando na ponta da lança, uma sensação avassaladora de perigo tomou conta de seu corpo. Uma sensação sufocante que ele sentiu quando Nate usou a habilidade encheu seu coração, sua respiração acelerou e seu corpo começou a enrijecer. Se eu não conseguir impedir este ataque, com certeza estou morto, Evan pensou interiormente e tentou recuperar o controle sobre seu corpo. De repente, a pressão que sentia aumentou 10 vezes e o espaço ao seu redor se solidificou. Evan levantou a cabeça e viu o orbe vermelho na ponta da lança parar de girar. Os profundos olhos amarelos de clone brilharam com frieza e ele abriu a boca. Blaze Nova. No momento em que clone pronunciou essas palavras, uma sensação de destruição iminente muito mais forte do que qualquer sensação de perigo que ele havia sentido antes engolfou o corpo de Evan. Subconscientemente, ele ativou a habilidade Velocidade Temporal e usou 5.000 almas como combustível para aumentar seu poder. O tempo pareceu parar nos olhos de Evan no momento em que ele usou a Velocidade Temporal junto com a habilidade de Absorção de Alma. Ele olhou para clone e viu o pequeno orbe se separar da lança e agora estava indo em sua direção. Velocidade temporal é uma habilidade que afeta diretamente a mente de seu usuário, fazendo com que sua mente funcione várias vezes mais rápido que o normal. Portanto, as consequências de usar a absorção de alma em uma habilidade que afeta diretamente a mente de seu usuário não eram normais. Evan sentiu uma dor de cabeça terrível e seus olhos começaram a sangrar no momento em que usou a habilidade. Seu rosto ficou pálido e ele não queria nada mais do que desmaiar neste momento. Embora Evan não quisesse nada mais do que desmaiar, ele ainda cerrou os dentes e apontou um dos dedos para o orbe de fogo que vinha em sua direção. Ele criou uma bala sombria usando a energia sombria e usou 50.000 almas como combustível para aumentar o poder da bala. ARGHH, um grunhido doloroso escapou da boca de Evan quando ele usou a habilidade de absorção de alma para aumentar o poder das duas habilidades no ao mesmo tempo e ele quase desmaiou por causa do fardo que essas habilidades estavam colocando em sua mente e alma. Os olhos de Evan ficaram vermelhos. Mas ele não tirou os olhos do orbe que se movia lentamente em sua direção. Para ele controlar e acertar um alvo usando a bala sombria que é fortalecida pelo uso da habilidade de absorção de alma, mas por causa da habilidade Velocidade Temporal, ele foi capaz de mirar corretamente no orbe de fogo. Perfeito, ele lançou a bala sombria e parou de usar a habilidade de Velocidade Temporal. A bala sombria atravessou o espaço e foi direto para o orbe de fogo. Embora possa parecer
Que já passou muito tempo desde que o clone usou seu Blaze Nova. Na realidade, nem mesmo um segundo se passou desde o momento em que clone disparou a Blaze Nova e Evan usou as habilidades Velocidade Temporal e Bala Sombria. Arg, Evan sentiu uma dor de cabeça que poderia deixar qualquer um enlouquecido no momento em que parasse de usar a habilidade Velocidade Temporal. Embora ele tenha usado as habilidades apenas por uma fração de segundo, naquela fração de segundo, ele usou quase 40% de seu poder espiritual para controlar o poder das habilidades Shadow Bullet e Temporal Velocity. A pequena bala preta alcançou a frente do orbe de fogo vermelho escuro em um instante. Embora Clone não tivesse certeza de que tipo de habilidade Evan havia usado, ele podia sentir o poder esmagador que estava escondido nas profundezas da pequena bala preta. Quando seu Blaze Nova e a bala sombria de Evan estavam prestes a colidir, todos os pelos do corpo do clone se arrepiaram e ele imediatamente se virou para voar para longe dali. Os instintos de Evan também gritavam, mas ele não conseguia nem levantar a cabeça para olhar para Bullet e Blaze Nova porque sua cabeça estava girando e ele sentia como se seus olhos fossem explodir a qualquer momento. Finalmente, a bala e o orbe de fogo colidiram entre si. No momento em que entraram em contato um com o outro, o orbe e a bala desapareceram. O mundo ficou completamente silencioso, como se tudo estivesse normal. Mas o silêncio não durou muito porque uma fração de segundo depois que a bala e o orbe de fogo desapareceram, a masmorra começou a tremer. Buh! Uma explosão apocalíptica reverteu por toda a masmorra e ondas de choque destruidoras do mundo se espalharam em todas as direções. Evan e Clone, ambos foram pegos pelas ondas de choque. A condição de Evan já não era boa depois de usar as habilidades de velocidade temporal e bala sombria. Então, no momento em que foi pego pelas ondas de choque, sua mente ficou em branco. Ele não conseguia sentir nada e sabia que seu corpo estava voando para longe por causa das ondas de choque. No último momento, quando estava prestes a perder a consciência, Evan mordeu a língua com tanta força que seus dentes cravaram fundo nela e ele finalmente conseguiu recuperar os sentidos. Mas no momento em que recuperou os sentidos, sentiu uma dor avassaladora vindo de todo o seu corpo. ARRGHH, Evan não conseguiu suportar a dor e gritou alto. Porra, porra, porra! Evan olhou para o lado esquerdo de seu corpo e percebeu que sua mão e perna esquerda haviam explodido em névoa de sangue por causa das ondas de choque. Todos os ossos de seu corpo estavam quebrados e seus órgãos internos estavam uma bagunça completa. Se ele realmente tivesse perdido a consciência há pouco, ele definitivamente teria morrido aqui. Evan começou a respirar fundo e usou a habilidade Death Transnerfer para se curar. Um dos mortos-vivos das sombras que estava fora da masmorra foi destruído e Evan imediatamente retornou à condição perfeita. Depois de se recuperar, ele rapidamente criou uma barreira ao seu redor e esperou que as ondas de choque diminuíssem. O clone também pode se recuperar assim como eu, mas tenho certeza de que ele estará em piores condições do que eu, Evan murmurou e depois de um minuto, quando as ondas de choque diminuíram, ele rapidamente usou as asas sombrias para voar de volta. Em apenas alguns segundos, ele retornou ao local onde estava antes da explosão e usou seus sentidos espirituais para procurar Clone. Encontrei você. Usando seus sentidos espirituais, Evan encontrou Clone rapidamente e o viu voando na direção oposta. Ele estava sem o braço direito e seu corpo estava cheio de ferimentos. Olhando mais de perto, Evan percebeu que o braço do clone estava se regenerando a uma velocidade muito lenta, indicando claramente que ele estava quase sem energia. Ele deve ter gasto muita energia para sobreviver às ondas de choque anteriores, disse Evan e logo viu o clone voando para longe com os olhos. Vou acabar com ele em um único ataque, Evan murmurou e usou a habilidade de andar no vento para chegar logo atrás do clone. Todo o seu poder se reuniu em torno de seu punho e ele estava prestes a acabar com o clone quando... Peguei você! Ele ouviu a voz de Clone e antes que pudesse reagir, Clone se virou e acertou uma bola de fogo vermelha bem em seu peito. Fim do capítulo. Capítulo 632 é a Carnificina. Parte 8.
A bola de fogo vermelha na mão do clone atingiu o peito de Evan. No momento em que a bola de fogo atingiu seu peito, Evan subconscientemente ativou a habilidade Crimson Veil. Crimson Veil, habilidade única, usando o raio de sangue como meio, o usuário pode se tornar parcialmente incorpóreo. Enquanto estiver neste estado, o usuário pode passar por obstáculos e ataques. Este estado durará 15 segundos. O poder das habilidades do usuário aumenta em 150% enquanto ele está no estado parcialmente incorpóreo. Tempo de resfriamento, 6 horas. Ele queria ativar a habilidade Resiliência Titânica também, mas não teve tempo de ativá-la a tempo. Boom! Com um som alto e estrondoso, a bola de fogo explodiu. A RGHH, embora Evan tenha ativado a habilidade Crimson Veil, ele ainda estava um passo atrasado e seu ombro direito foi transformado em ferraria. Uma fonte de sangue vermelho quente irrompeu e, ainda em forma parcialmente incorpórea, Evan foi jogado para longe do clone. Seu peito estava pesado e Evan cuspiu um bocado de sangue antes mesmo de cair no chão. Porra, se eu chegasse tarde demais, meu corpo teria explodido em incontáveis pedaços. Evan se equilibrou no ar e respirou pesadamente enquanto tentava parar o sangue usando as habilidades de regeneração e vitalidade Ember. Clone também foi destruído por causa do impacto da bola de fogo, mas não sofreu nenhum dano quando a bola de fogo explodiu. Embora Clone não tenha recebido nenhum dano após a explosão da bola de fogo, sua condição ainda não era boa. Depois de usar tantas habilidades poderosas como Blaze Nova regenerando sua cabeça e sobrevivendo ao ataque da habilidade Thunder Tempest, ele usou a maior parte de sua energia. Ele estava ofegante depois de ser atingido pela bola de fogo e seu braço direito perdido estava se regenerando muito lentamente. Embora minha condição seja melhor do que a dele, também estou quase sem energia das sombras, Evan murmurou depois de ver que Clone estava quase de joelhos. Durante toda a luta, Evan usou a energia das sombras sem se conter. Embora o clone não pudesse usar o domínio porque ele não era um evolver do núcleo de primeiro grau, ele ainda poderia usar a energia conceitual. E sem usar a energia das sombras, era muito difícil para Evan prejudicar o clone cujo corpo estava transbordando com o energia conceitual. Vamos acabar com isso. Evan enxugou o fio de sangue que saía do canto da boca e disparou em direção ao clone mais uma vez. Embora Clone estivesse ofegante, ele também não recuou quando viu Evan vindo em sua direção e disparou para frente também. O som da luta mais uma vez encheu a masmorra e poderosas ondas de choque devastaram a terra já esfarrapada. Tanto Evan quanto Clone estavam perdendo o juízo e usando tudo o que tinham para acabar com seus oponentes. Mesmo que ambos estivessem perdendo o juízo, eles ainda continuaram a lutar por mais de 1 hora sem parar. Depois de 1 hora, Evan e Clone estavam encharcados de sangue. Seus corpos estavam cheios de ferimentos e não havia um único osso em seus corpos que ainda estivesse intacto. Esse bastardo está realmente em uma categoria completamente diferente. Evan pensou enquanto ofegava pesadamente. O sangue escorria de seu rosto e seus olhos cansados lentamente voltavam a ficar pretos mais uma vez, já que ele havia usado a habilidade Bloodlust antes e agora sua duração terminou. Durante essa hora, além de sua energia sombria, Evan também usou toda a sua mana, mas ainda não foi capaz de acabar com o clone. Você é um bastardo durão. Evan ouviu a voz de Clone e viu algo semelhante aos seus olhos. Os profundos olhos amarelos de Clone também haviam perdido o brilho anterior e agora estavam cheios de cansaço. Seu braço direito, que estava se regenerando lentamente, já havia parado de cicatrizar e todo o seu corpo estava coberto de sangue. Eu nunca esperei que me encontraria em tal situação em um mundo inferior, disse Clone e as pequenas faíscas de fogo vermelho ao redor de seu corpo mais uma vez começaram a brilhar. Embora eu tenha perdido a maior parte das minhas memórias depois de ser enviado para dentro da masmorra, ainda estou ciente de que sou alguém que está acima de bilhões de pessoas na utopia. O brilho do fogo vermelho ao redor do clone aumentou ainda mais. Se eu não puder matar você hoje, nunca poderei levantar minha cabeça com orgulho. Estrondo.
Um pilar de fogo irrompeu do corpo do clone e sua aura começou a aumentar. Mesmo que eu tenha que morrer junto com você, com certeza vou matar você hoje. O corpo do clone começou a se desintegrar, mas o poder do fogo vermelho que saía de seu corpo começou a aumentar a uma velocidade assustadora. Obrigado por sua generosa oferta, mas não tenho planos de morrer junto com você, disse Evan e estendeu a mão esquerda. Assim que ele estendeu a mão esquerda, sua sombra tremeluziu um pouco e Carnificina saiu de seu armazenamento de sombras. Evan pegou o Carnificina com uma mão e apontou na direção do clone. Você quer me impedir usando este seu brinquedo? Clone disse com um sorriso de escárnio no rosto quando viu Evan mirando Carnificina em sua direção. Evan respirou fundo quando ouviu o clone e aproximou a parte traseira do Carnificina do peito enquanto ainda mirava em sua direção. Não é um brinquedo, seu idiota. Uma aura vermelho sangue apareceu ao redor do Carnificina e uma pequena agulha que estava na parte de trás dela perfurou o peito de Evan, indo direto para dentro de seu coração. Aspas. É a Carnificina. Gulpe gulpe. O som de alguém bebendo encheu os arredores e a aura vermelho sangue em torno do Carnificina se intensificou. O rosto de Evan ficou pálido quando o Carnificina absorveu seu sangue, mas um sorriso perigoso apareceu em seu rosto. Faíscas vermelhas começam a girar na frente do focinho de Carnificina e uma aura sangrenta preenche os arredores. Lentamente, as faíscas vermelhas começaram a se fundir e logo uma bala vermelho sangue que brilhava com luz vermelha se formou na frente do cano do Carnificina. Assim que a bala foi totalmente formada, os olhos de Evan brilharam com uma luz vermelha por um momento e ele abriu a boca. Bala de sangue. Fim do capítulo. Capítulo 633 Bala de sangue. Bala de sangue. Use 10% de sua essência de sangue para criar uma bala que pode destruir 50% da essência de sangue do alvo ao entrar em contato com seu corpo. Se a sua essência sanguínea tiver o poder de uma linhagem dentro dela, a bala de sangue carregará o poder dessa linhagem. Você pode aumentar o efeito da linhagem que a bala de sangue carregará sacrificando mais de sua essência sanguínea ao criar a bala de sangue. O sangue dos caçadores e o sangue das pessoas normais são muito diferentes um do outro. À medida que a classificação do núcleo de um caçador aumenta, seu corpo também muda junto com ele. Para sustentar o poder do núcleo quando sua classificação aumenta, os físicos dos caçadores também se tornam mais poderosos. Quando o físico dos caçadores se torna poderoso, é natural que seus ossos, órgãos internos, carne e sangue também se tornem muito mais fortes do que as pessoas normais. Ao contrário do sangue das pessoas normais, o sangue dos caçadores contém uma coisa chamada essência do sangue. Essa essência sanguínea é o que torna o sangue dos caçadores diferente do sangue das pessoas normais. Em outras palavras, pode-se dizer que a essência do sangue é o acúmulo de toda a energia sanguínea do sangue de um caçador. Se a essência sanguínea de um caçador for extraída ou destruída, seu sangue se transformará em sangue normal. Sem o poder da essência do sangue, o corpo dos caçadores ficará muito enfraquecido e seria impossível para eles usarem todo o seu poder sem recuperar a essência do sangue. Mesmo perder 10% da essência do sangue pode reduzir muito o poder de um caçador, porque seu corpo não seria capaz de funcionar normalmente sem o poder da essência do sangue. Portanto, perder 50% da essência do sangue tornará a maioria dos caçadores incapazes de lutar. Ao usar a habilidade Bala de Sangue, Evan poderia destruir 50% da essência do sangue de seu alvo instantaneamente, tornando-os incapazes de lutar. Não só isso, a Bala de Sangue carregará consigo o efeito de sua linhagem Doombringer, que ele pode aprimorar sacrificando sua essência sanguínea. Efeitos atuais da linhagem Doombringer. O poder de todas as habilidades do tipo Shadow aumentou em 20%. Todas as suas habilidades de ataque agora carregarão a essência da linhagem Doombringer e terão 0,1% de chance de desencadear um efeito de morte instantânea, independentemente da classificação do seu alvo.
Atualmente, ele não pode infundir suas habilidades dentro da bala de sangue, então o efeito onde sua linhagem aumenta o poder de todas as suas habilidades do tipo sombra em 20% foi inútil. Talvez, no futuro, quando ele aumentar a classificação da carnificina, ele será capaz de infundir suas habilidades do tipo sombra dentro da bala de sangue e poderá usar este efeito, mas por enquanto, o único efeito de linhagem que a bala de sangue pode carregar consigo é o efeito de morte instantânea. As chances de desencadear o efeito de morte instantânea eram de apenas 0,1%, mas ao sacrificar sua essência sanguínea ao criar a bala de sangue, ele poderia aumentar a probabilidade de desencadear o efeito de morte instantânea. Não havia uma resposta exata sobre quanto a chance de desencadear o efeito de morte instantânea aumentaria após sacrificar sua essência sanguínea, mas Evan sabia que quanto mais ele sacrificasse, maior seria a chance de desencadear o efeito de morte instantânea. E para aumentar a chance de desencadear o efeito de morte instantânea, Evan sacrificou 40% de sua essência sanguínea ao criar a bala de sangue. No total, ele perdeu 50% de sua essência sanguínea, 10% para criar a bala de sangue e 40% para aumentar as chances de desencadear o efeito de morte instantânea. Claro, Evan não era idiota e sabia que estava correndo um grande risco ao usar 50% de sua essência sanguínea. Mas a razão pela qual ele usou 50% de sua essência sanguínea foi porque ele tinha certeza de que seria capaz de se manter seguro mesmo depois de usar 50% de sua essência sanguínea. Assim que a bala de sangue atingir clone, ele também perderá 50% de sua essência de sangue semelhante a Evan e levaria muito tempo para recuperar essa essência de sangue. Mas Evan era diferente. Já fazia 1h30 desde que ele usou a habilidade Transferência Mortal. Depois de mais 30 minutos, ele seria capaz de usar a habilidade Transferência da Morte mais uma vez. Perder sua essência sanguínea também é um tipo de lesão física, então uma vez que ele use a habilidade Transferência Mortal, toda a sua essência sanguínea perdida se recuperará naturalmente e ele retornará à sua condição perfeita. Mesmo que o efeito de morte instantânea da linhagem não seja acionado quando Evan usar a habilidade Bala de Sangue, tudo o que ele precisará fazer será evitar o clone pelos próximos 30 minutos, e depois de 30 minutos, quando ele se recuperar totalmente usando com a habilidade de transferência de morte, ele será capaz de acabar facilmente com o clone que ainda estará lutando por ter perdido 50% de sua essência sanguínea. O rosto de Evan ficou branco pálido e seu corpo ficou extremamente fraco quando ele usou 50% de sua essência sanguínea para criar a bala de sangue. Faíscas vermelhas brilharam ao redor da bala de sangue que se formou na frente do cano do carnificina e olhando para a pequena bala vermelha, Clone sentiu uma profunda sensação de crise engolfando seu corpo. Embora a aura de Evan tenha caído a ponto de Clone saber que poderia matá-lo facilmente, ele ainda sentiu uma sensação de perigo como nunca antes vindo da débil aura de Evan. Sentindo o perigo de morte vindo da pequena bala, Clone criou uma barreira de fogo vermelho ao seu redor. A respiração de Evan ficou difícil depois de criar a bala de sangue e ele tentou ao máximo não desmaiar antes de disparar a bala de sangue. Quando Clone criou a barreira de fogo ao seu redor, Evan não demonstrou nenhum tipo de reação e colocou o dedo no gatilho do carnificina. Depois de lutar contra o clone por mais de 1h30, Evan já estava sem Shadow Energy e Mana. A única coisa que restou dentro de seu núcleo foi a pequena quantidade de essência mundial que ele possuía. De repente, a essência do mundo que estava dentro do núcleo de Evan desapareceu e uma aura negra envolveu todo o seu corpo. Pela primeira vez desde que o recebeu, Evan ativou sua autoridade, Master of Shadows. Master of Shadows, autoridade. Usando sua autoridade, Master of Shadows, você pode dar efeito absoluto a todas as suas habilidades. Durante o efeito absoluto, todas as suas habilidades ignorarão 100% da defesa do alvo, suas habilidades não serão restritas pela sua classificação e as chances de acerto crítico aumentarão em 75%. Depois de ativar a autoridade, o efeito absoluto de Master of Shadows durará 20 segundos.
Master of Shadows Authority só pode ser usado uma vez por mês e requer essência mundial para ser ativado. No momento em que Evan ativou a autoridade do Mestre das Sombras, um estranho poder envolveu todo o seu corpo e a bala de sangue que liberava faíscas vermelhas na frente do focinho de carnificina. Por um momento, Evan sentiu que poderia fazer qualquer coisa depois de ativar sua autoridade. A sensação de usar autoridade era muito diferente da sensação que sentia ao usar uma habilidade. Era como se a autoridade que ele acabou de usar fosse a forma superior das habilidades que ele normalmente usa. Esse sentimento era muito estranho, mas, ao mesmo tempo, Evan sentia que, se pudesse compreender totalmente esse sentimento, poderia conseguir algo de bom com ele. Embora Evan quisesse mergulhar nesse sentimento, ele sabia que não tinha tempo para isso. Ele parou de pensar na autoridade que acabara de usar e se concentrou novamente na barreira de fogo vermelha à sua frente. Ele acha que essa barreira barata pode parar minha bala de sangue. Evan murmurou em voz baixa e fraca e apertou o gatilho. Assim que Evan apertou o gatilho, as faíscas vermelhas ao redor da bala de sangue se chocaram, gerando uma força poderosa que disparou a bala de sangue para frente na velocidade da luz. Sob o efeito da autoridade Master of Shadows, a bala de sangue perfurou a barreira de fogo como se fosse feita de papel. Arghh, nem mesmo um segundo se passou depois que a bala de sangue penetrou a barreira de fogo quando Evan ouviu um grito de partir o coração. A barreira de fogo na frente de Evan lentamente rachou e se despedaçou em incontáveis partículas de luz de fogo. Assim que a barreira desapareceu, a figura do clone, que ainda estava coberta de fogo vermelho, apareceu na frente de Evan. Olhando mais de perto, Evan notou um pequeno buraco do tamanho de uma bala bem no meio do peito de clone. De repente, o fogo vermelho que o clone estava acumulando para lançar um último ataque para matar Evan começou a desaparecer e a aura ao redor de seu corpo tornou-se extremamente fraca. 50% da essência do sangue do seu alvo foi destruída. Quando Evan viu a notificação, um pequeno suspiro de alívio escapou de sua boca e ele jogou carnificina no chão, pois não foi fácil para ele segurar o peso da carnificina depois de perder 50% de sua essência sanguínea. Acerto crítico. Mais uma notificação brilhou na frente da retina de Evan, informando-o sobre outro efeito da autoridade Master of Shadows e, finalmente, seus lábios se curvaram ligeiramente para cima. Já que é um acerto crítico e a bala de sangue pode desencadear um efeito de morte instantânea. Evan murmurou com uma voz fraca e no segundo seguinte, efeito de morte instantânea de sua linhagem do Doombringer acionado. De repente, uma aura negra engolfa o corpo do clone. Uma expressão de horror cruzou seu rosto e antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, seus olhos ficaram brancos e sua aura de vida desapareceu. Baque. O fogo vermelho ao redor do corpo do clone se extinguiu completamente e seu corpo caiu no chão. Baque. Evan também caiu no chão e ofegou pesadamente. Ele olhou para clone por alguns segundos e fechou os olhos. Se ao menos eu tivesse meus mortos-vivos sombrios comigo, ele murmurou em voz baixa e colocou carnificina de volta em seu armazenamento sombrio. Ele estava prestes a se deitar para poder esperar o tempo de espera de sua habilidade de transferência da morte terminar. Mas antes que pudesse se deitar, Evan viu o corpo do clone começar a se transformar em partículas de luz branca, e aquelas partículas de luz branca desapareceu no vazio. Isso, quando Evan viu o que estava acontecendo, ele se lembrou do que aconteceu quando ele matou Elysia nas ruínas da masmorra da selva verdejante. Semelhante ao corpo do clone, o corpo de Elysia também começou a desaparecer em partículas de luz branca quando ele a matou. Naquela época, ele usou a habilidade Ressurreição das Sombras para impedir que o corpo de Elysia desaparecesse e a transformou em uma sombra morta-viva. Mas a situação atual era muito diferente daquela época. Eu não tenho nenhuma gota de energia sombria dentro do meu núcleo monarca, então não posso usar a ressurreição das sombras nele por enquanto, Evan murmurou e rapidamente tentou colocar o corpo do clone em seu armazenamento sombrio.
Mas quando ele tentou colocar o corpo de clone em seu armazenamento de sombras, Evan ficou chocado ao descobrir que não poderia colocá-lo em seu armazenamento de sombras. Quando ele não conseguiu colocar o corpo no armazenamento das sombras, ele tentou colocá-lo no anel de armazenamento, mas isso também foi inútil. No final, todo o corpo do clone se transformou em partículas de luz branca e essa luz branca desapareceu no vazio. Porque eu sinto que acabei de deixar aquela luz branca desaparecer no vazio. Evan disse para si mesmo quando o corpo de clone desapareceu. Estrondo. De repente, toda a masmorra começou a tremer. Droga! Evan caiu no chão por causa do tremor da masmorra e olhou ao redor com uma expressão assustada no rosto. O que diabos está acontecendo agora? Ele se perguntou e tentou se levantar. Mas como seu corpo estava muito fraco por causa da perda de essência sanguínea, ele não conseguia nem ficar de pé direito. Uau! De repente, um estranho poder envolveu o corpo de Evan. Quando Evan sentiu o poder que o envolvia, suspirou de alívio e relaxou o corpo. Então a masmorra está fechando e eu estou sendo mandado para fora daqui. Ele disse e fechou os olhos. Justamente quando o corpo de Evan estava prestes a desaparecer da masmorra, ele pensou em algo e abriu os olhos abruptamente. Já que estou sendo enviado para fora da masmorra, isso deve significar que eu a concluí. Evan disse e se levantou como se a perda da essência do sangue não estivesse afetando nem um pouco seu corpo. Aspas. Desde que concluí a masmorra, deve haver uma recompensa clara, certo? Evan começou a olhar em volta como um leão faminto depois de se levantar. Em apenas alguns segundos, todo o seu corpo ficou transparente e ele estava prestes a desaparecer da masmorra. Embora estivesse prestes a desaparecer, Evan não encontrou nenhuma recompensa por limpar a masmorra. Não me diga que não vou conseguir nada, embora quase tenha morrido aqui, disse Evan com a voz deprimida quando não encontrou nada. Justamente quando o corpo de Evan estava prestes a desaparecer completamente, ele de repente notou algo no chão. Sem se importar com nada, Evan saltou para frente e agarrou o que estava no chão. No momento em que Evan pegou a coisa, uma luz branca brilhou e seu corpo desapareceu da masmorra. Fim do capítulo. Capítulo 634 Life Rain. Uma luz branca brilhante brilhou no meio do deserto e do nada, Evan apareceu do lado de fora do portal da masmorra. Rachadura. Assim que Evan apareceu fora da masmorra, ele ouviu o som de algo quebrando e percebeu que a barreira dourada que cobria o portal da masmorra estava quebrando. Crack, crack, cracked. Logo as rachaduras se espalharam por toda a barreira como teias de aranha e como um vidro frágil, a barreira dourada quebrou em incontáveis partículas de luz. Uau! Assim que a barreira quebrou, o portal da masmorra encolheu e desapareceu da natureza selvagem de Central City. Baque! Evan mais uma vez caiu no chão depois que o portal da masmorra desapareceu e ofegou pesadamente. O aumento de adrenalina que ele havia recebido anteriormente para procurar a recompensa de compensação terminou e agora ele estava inacreditavelmente exausto. Sem sequer olhar para a recompensa que recebeu no último segundo antes de ser expulso da masmorra, Evan fechou os olhos e tentou ajustar a respiração. Cerca de 30 minutos depois, o tempo de resfriamento da habilidade Transferência Mortal terminou e Evan usou a habilidade para retornar à sua condição máxima. Para a surpresa de Evan, depois de usar a habilidade Transferência de Morte, ele notou que o morto-vivo das sombras do demônio das chamas que ele escolheu como alvo para transferir seu ferimento estava completamente bem e não foi afetado, embora ele tivesse usado a habilidade Transferência de Morte. Eu estava enfraquecido porque perdi 50% da minha essência sanguínea, mas esta situação não afeta os mortos-vivos das sombras do demônio da chama porque meus mortos-vivos das sombras não têm sangue dentro de seus corpos, Evan pensou interiormente e levantou. Depois de se levantar, ele finalmente olhou para a coisa que havia pegado antes de sair da masmorra. O que é isso? Evan ergueu uma sobrancelha quando viu que a coisa que ele pegou antes de sair da masmorra era na verdade um bastão preto de 5 centímetros de comprimento.
Ele focou seu olhar no bastão e seus detalhes apareceram na frente de sua retina. Pequeno fragmento quebrado do glifo do reino. Você quer absorver o fragmento do glifo do reino? Sim, não. Glifo do reino. Evan estreitou os olhos quando viu a notificação à sua frente. Se não estou errado, minha linhagem despertou por causa dos glifos do reino, ele murmurou e rolou para trás as notificações que havia recebido nos últimos dias e logo viu a notificação que estava procurando. Sua linhagem está despertando por causa dos glifos do reino. Evan olhou para a notificação por alguns segundos e coçou a nuca. Devo absorver isso? Ele murmurou com uma voz incerta enquanto olhava para o pequeno fragmento do glifo do reino. Embora sua linhagem tenha despertado devido ao glifo do reino, Evan ainda não tinha certeza do que exatamente era essa coisa. Como é uma recompensa, não deveria ser uma coisa ruim, certo? Ele disse para si mesmo e finalmente escolheu absorver o glifo do reino. No momento em que Evan escolheu sim, o fragmento do glifo do reino se transformou em um líquido preto e entrou em seu corpo. Evan monitorou o líquido preto usando seus sentidos espirituais e notou que o líquido preto se fundiu com seus ossos depois de entrar em seu corpo. Os glifos do reino gravados em seus ossos brilharam por uma fração de segundo quando o pequeno fragmento se fundiu com seus ossos. Quando os glifos do reino brilharam, Evan sentiu uma conexão estranha com alguma coisa, mas como os glifos do reino brilharam apenas por um breve momento, Evan não foi capaz de entender o que era essa conexão. Assim que o fragmento do glifo do reino se fundiu com seus ossos, Evan olhou para seu corpo com atenção, esperando que algo acontecesse. Mas mesmo depois de 5 minutos, nada aconteceu. Não me diga que aquele fragmento foi inútil. Evan disse com a boca trêmula e olhou para seu corpo mais algumas vezes. Depois de olhar seu corpo por mais 10 minutos, Evan finalmente chegou a uma conclusão. Então aquela coisa era realmente inútil. Ele disse com uma voz quase inaudível. Só de pensar em como ele tentou o seu melhor para pegar aquela coisa inútil, apesar de sua condição fraca, seu coração doeu. Suspiro, esqueça, não é como se eu pudesse mudar alguma coisa agora. Evan disse para si mesmo e olhou para suas sombras mortas-vivas. Ele os convocou de volta ao seu armazenamento sombrio e voou na direção de Central City. Agora que a masmorra foi limpa, as ondas de energia mental que afetavam as mentes das pessoas também pararam. Quando ele alcançou as muralhas da cidade, Evan se deparou com as sombras dos mortos-vivos dos demônios de sangue que estavam parados com uma grande poça de sangue pairando na frente deles. Durante todo esse tempo, os mortos-vivos das sombras dos demônios do sangue estavam tentando parar o sangue que estava indo em direção ao portal da masmorra, então a quantidade de sangue que eles coletaram durante todo esse tempo não era motivo de zombaria. O que devo fazer com esse sangue? Evan murmurou com uma voz incerta, olhando para a poça de sangue que os demônios do sangue estavam controlando. Agora que ambos os seus núcleos estavam no rank S, ele não conseguia nem absorver o sangue usando a habilidade Devoração de Energia para aumentar a classificação de seus núcleos. Se ele absorver usando a energia devoradora, todo o sangue irá para o lixo. Embora eu possa armazenar esse sangue dentro do meu armazenamento de sombra, isso simplesmente não parece certo para mim, Evan disse e olhou para as sombras dos mortos-vivos dos demônios de sangue. Você tem alguma utilidade para esse sangue? Sim, mestre, todos os demônios de sangue disseram ao mesmo tempo quando Evan perguntou a eles. Podemos armazenar esse sangue dentro do nosso corpo usando a habilidade Banco de Sangue e podemos usar o sangue armazenado para aumentar nosso poder durante uma luta usando a habilidade de Aumento de Sangue. Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir os demônios do sangue. Uma habilidade que lhes permite armazenar sangue dentro de seus corpos e uma habilidade que lhes permite usar esse sangue armazenado para aumentar seu poder, Evan disse interiormente e pensou em usar essas duas habilidades usando o segundo efeito de sua habilidade de ligação de crescimento para que ele também pode usar esse método no futuro para aumentar seu poder durante uma luta. Já que você pode usar esse sangue, vá em frente, disse Evan e voou para dentro da cidade central. Quando Evan entrou na cidade, ele viu que a cidade inteira estava uma bagunça completa.
Por causa da habilidade dos Cucos Sprite, as pessoas estavam dormindo em todos os lugares, e quando Evan voou mais fundo na cidade e chegou a uma área onde os Cucos Sprite ainda não haviam alcançado, ele viu que algumas pessoas com força de vontade mais fraca tinham enlouquecido por causa de as ondas mentais anteriores e ainda tentavam atacar as pessoas. Além disso, muitas pessoas que foram adormecidas pelos Sprite Cucos ainda estavam feridas por causa do que havia acontecido antes de serem adormecidas e sangravam muito. Só de olhar para a condição dessas pessoas, Evan percebeu que, se não recebessem tratamento oportuno, era certo que muitas delas morreriam. Que bagunça, Evan murmurou com a voz frustrada porque pensava que tudo voltaria ao normal assim que resolvesse o problema da masmorra, mas olhando para a situação, ele sabia que a bagunça estava longe de acabar. Pelo menos a maioria dos caçadores acima do rank C voltaram ao normal e agora estão tentando estabilizar a cidade, disse Evan e respirou fundo. Embora agora eu tenha 4.000 mortos-vivos das sombras, a única pessoa que pode usar magia de cura entre eles é Elysia, Evan disse interiormente e a convocou. Evan queria criar mais mortos-vivos sombrios que pudessem usar magia de cura, mas o problema é que os monstros que podem usar magia de cura são muito raros. Mesmo tendo matado milhões de monstros, ele nunca encontrou nenhum monstro que pudesse usar magia de cura. Pensando bem, Elysia também é provavelmente um clone de essência. Eu me pergunto se enfrentarei algum tipo de problema por causa disso quando for para a Utopia, disse Evan em voz baixa após convocar Elysia. Ele olhou para ela por alguns segundos e esfregou o queixo. Bem, pela maneira como ela se comporta, tenho certeza de que ela é o clone da essência de uma mulher elfa cabeça dura. Evan pensou e acenou com a cabeça com certeza. Mestre, você está pensando algo rude sobre mim, certo? De repente, Evan ouviu a voz de Elysia e viu que ela estava olhando para ele com os olhos semicerrados. Tosse. É apenas a sua imaginação, Evan tossiu levemente e apontou para as pessoas que estavam inconscientes no chão. Você pode curar esses caras? Elysia olhou para Evan por mais alguns segundos depois de ouvi-lo e finalmente acenou com a cabeça. Ela ergueu uma das mãos em direção ao céu. Uau! Um halo branco cheio de vitalidade envolveu o corpo de Elysia e ela começou a entoar algo em linguagem élfica. Ela recebeu uma nova habilidade depois de atingir o rank S. Evan pensou interiormente quando viu que Elysia estava usando uma nova habilidade. Depois de alguns segundos, Elysia parou de cantar e o halo branco ao redor de seu corpo se reuniu na palma da mão que ela havia levantado para o céu antes. Life Rain, Elysia disse e a luz branca que se reuniu na palma de sua mão disparou em direção ao céu. Life Rain, Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir o nome da habilidade e usou o segundo efeito da habilidade de link de crescimento para ver seus detalhes, e no momento em que ele olhou para os detalhes da habilidade, seus olhos quase saltaram das órbitas. Porra, eu também quero me tornar um morto-vivo sombrio. Life Rain, habilidade única, sacrifique 90% de sua resistência para invocar uma chuva suave de gotículas de cura em uma área de 100 km. Cada gota de chuva possui potentes propriedades revitalizantes que podem curar até feridas graves. Não há tempo de resfriamento para a habilidade Life Rain, mas depois de usar essa habilidade, você não será capaz de recuperar sua resistência pelas próximas 10 horas, não importa o que aconteça. Evan respirou fundo algumas vezes depois de ler os detalhes da habilidade e olhou para as gotas brancas que choviam do céu com uma expressão morta no rosto. Isso é trapaça, ele murmurou em voz baixa e olhou para Elysia com inveja. Para pessoas normais, usar a habilidade Chuva Vital colocará um grande fardo em seus corpos porque perderão 90% de sua resistência e não serão capazes de recuperá-la pelas próximas 10 horas, não importa o que façam, mas... Elysia é diferente das pessoas normais. Ela é uma sombra morta-viva, o que significa que ela tem resistência ilimitada. Se ela quiser, ela pode usar a habilidade Life Rain o tempo todo sem se preocupar com nada. Agora ela é uma máquina de cura ambulante, disse Evan enquanto observava Elysia se movendo por toda a cidade para curar as pessoas usando a habilidade Chuva Vital.
Cara, se esta fosse uma área de habilidade do tipo ataque em vez de cura. Evan murmurou e sentiu um arrepio percorrendo sua espinha, só de pensar em uma habilidade que ele poderia usar para causar estragos 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, seu sangue fervia de excitação. Evan usou seus sentidos espirituais e percebeu que as pessoas da cidade estavam voltando ao normal por causa da habilidade chuva vital de Elísia. Depois de confirmar que Elísia poderia curar o povo da cidade, Evan a ignorou e olhou ao redor. Agora que concluí a maioria das coisas que queria fazer no Aurora World, posso usar a Torre da Ascensão para ir para a Utopia, Evan disse para si mesmo e esticou o corpo. É uma pena que aquele cara, Noah e Nate, tenham escapado para algum lugar. Ambos eram muito especiais e eu queria transformá-los em meus mortos-vivos sombrios. De repente, Evan pensou em algo e seus olhos brilharam. Embora não tenha certeza sobre Noah, acho que ainda posso encontrar Nate, disse ele e voou em uma determinada direção de Central City. Fim do capítulo. Capítulo 635 Torre da Ascensão, Parte 1. Usando as asas sombrias, Evan pousou no telhado do maior edifício da cidade central, a sede da Associação de Caçadores. Após pousar, ele usou seus sentidos espirituais e examinou todo o edifício. Ao usar seus sentidos espirituais, Evan descobriu que não havia muitas pessoas no prédio, pois a maioria dos caçadores foi acabar com o caos na cidade. Mas Evan não se importou com o número de pessoas no prédio porque só queria encontrar 4 pessoas. Mas depois de examinar todo o prédio, ele não pôde deixar de erguer uma sobrancelha. Achei que todos estariam aqui, mas só há um deles, Evan murmurou com a testa franzida. Conhecendo suas personalidades podres, tenho certeza de que eles não estão ajudando o povo da cidade a acabar com o caos. Isso significa que eles também fugiram. Evan pensou nas 3 pessoas que não estavam dentro do prédio, mas depois de pensar nelas por alguns segundos, encolheu os ombros e mergulhou do topo do prédio. Em vez de pensar onde eles estão, eu deveria apenas perguntar à pessoa que ainda está dentro do prédio. Ao cair, Evan ativou o efeito de invisibilidade da habilidade de andar nas sombras e ficou invisível. Pouco antes de seu corpo atingir o chão, ele usou a habilidade de manipulação da gravidade e diminuiu a velocidade de queda, aterrissando perfeitamente no chão. Após pousar, Evan entrou no prédio e chegou a um dos andares intermediários do prédio usando o elevador. Ele caminhou em direção a uma das salas de escritório localizadas no chão e logo chegou diante de uma porta fechada. Ele estendeu a mão para bater na porta, mas pouco antes de bater na porta, algo clicou em sua mente e Evan puxou a mão. Já que a pessoa que vou conhecer não é uma boa galinha, não há necessidade de eu agir como um cavalheiro, Evan pensou e chutou a porta como um oficial do FBI que invadiria sua casa se você fosse um lolicon. Bang! Com um grande estrondo, a porta da sala voou como se tivesse sido atropelada por um trem e colidido contra o escritório parede. Quem? Assim que a porta foi destruída, uma mulher que estava dentro da sala do escritório gritou com uma voz assustada. Evan parou de usar o efeito de invisibilidade da habilidade Shadow Walk e entrou na sala do escritório. Quando a mulher viu Evan entrando na sala do escritório, seu rosto ficou pálido. Incluindo Ronan, havia um total de 5 vice-presidentes no ramo principal da Associação de Caçadores e a mulher na frente de Evan era um deles. Antes de matar Ronan na cidade de Naflion, Evan usou a habilidade de busca de almas nele e descobriu que os outros 4 vice-presidentes da Associação de Caçadores também estavam intimamente ligados à Guilda das Trevas. Evan não ficou surpreso ao saber que aqueles 4 também trabalhavam para a Guilda das Trevas porque sabia que Natasha, a atual presidente da Associação de Caçadores, era na verdade Nate. Como o presidente trabalhava para a Guilda das Trevas, era fácil adivinhar que os vice-presidentes eram iguais. O nome da mulher na frente de Evan era Zoya e ela era uma caçadora de classificação a mais. Embora Zoya tivesse 40 e poucos anos, ela ainda era muito bonita. A maioria dos homens definitivamente se sentiria atraída por ela por causa de seu corpo de ampulheta perfeito e charme maduro, mas Evan não é um homem qualquer.
Ele é um True Lady Killer e como um True Lady Killer o primeiro pensamento que lhe veio à mente depois de vê-la foi matar a senhora e transformá-la em uma sombra morta-viva. Mas depois de lembrar que seu exército das sombras já está cheio, Evan apagou a ideia de transformar a beleza à sua frente em um morto-vivo das sombras. Em vez de transformá-la em uma sombra morta-viva, Evan escolheu a segunda melhor opção. O que você está fazendo? Zoya ficou assustada ao ver Evan e quis fugir de lá, mas antes que ela pudesse encontrar uma maneira de escapar, Evan apareceu na frente dela como um fantasma, seu rosto a apenas alguns centímetros de distância do rosto dela. Não me diga que ele vai. O rosto de Zoya ficou vermelho e pensamentos estranhos passaram por sua mente ao ver o rosto de Evan tão perto dela. Mas antes que seus pensamentos pudessem formar um cenário completo dentro de sua mente, ela ouviu duas palavras sinistras que lhe causaram um arrepio na espinha. Busca da alma. ARGHH, Zoya gritou de dor e sentiu que sua alma estava sendo comida por alguma coisa. Junto com seu rosto que já estava vermelho por causa dos pensamentos que estavam passando por sua mente há pouco, seus olhos também ficaram vermelhos e ela caiu no chão enquanto ainda chorava. Após alguns segundos, um pequeno ponto preto saiu do corpo de Zoya e entrou na cabeça de Evan. No momento em que o pequeno ponto preto entrou em sua cabeça, diferentes tipos de informações começaram a aparecer na mente de Evan. Evan fechou os olhos e filtrou as informações úteis que queria saber das inúteis. Em menos de um minuto, Evan filtrou as informações úteis e descobriu o que procurava. Então é assim, hein? Evan murmurou com uma voz ligeiramente fria. Acontece que depois de escapar do deserto, Nate voltou imediatamente ao prédio da associação. Depois de voltar, ele ligou para os outros 3 vice-presidentes da associação que recentemente alcançaram o Rank S, e junto com eles fugiram para a Torre da Ascensão para que pudessem escapar para a Utopia. Zoya não pôde ir com eles porque era uma caçadora de classificação a mais e não podia usar a torre, por isso não teve escolha senão ficar aqui. Depois que Nate e os outros escaparam, ela também quis fugir para outro lugar para se esconder por enquanto. Mas antes que ela pudesse escapar, as ondas de energia mental da masmorra atacaram a cidade e ela também foi influenciada por elas e não conseguiu fugir. Ela voltou a si há apenas alguns minutos e estava pensando em fugir, mas para sua consternação, Evan chegou aqui pouco antes que ela pudesse escapar. Eles foram em direção à Torre da Ascensão há algumas horas e Nate pode usar o elemento espacial, então não faz sentido ir atrás deles agora. Evan murmurou e suspirou levemente. Ele olhou para Zoya que se contorcia no chão devido à dor e suas expressões tornaram-se estranhas. Por que o rosto dela está vermelho? Ele murmurou com uma voz estranha. Não me diga que ela é M e está se sentindo bem por causa da dor causada pela habilidade de busca da alma. Evan olhou para Zoya por alguns segundos antes de apontar um dedo na direção dela. Shadow Bullet, disse ele e uma bala perfurou a cabeça de Zoya, acabando com sua vida. Descanse no inferno, mulher, disse ele depois de matar Zoya e sair do prédio. Depois de sair do prédio, Evan bateu suas asas sombrias e desapareceu de lá. Fim do capítulo. Capítulo 636 Torre da Ascensão, Parte 2. Então finalmente chegou a hora, hein? Evan murmurou, olhando para o céu azul brilhante. Já se passaram 6 meses desde sua luta contra o clone. Evan voltou para Astrat City há 6 meses, depois de resolver a bagunça em Central City. Depois de resolver o problema de Central City, Evan poderia ter ido diretamente para a Utopia usando a Torre da Ascensão. Mas antes de ir para a Utopia, ele queria fazer mais uma coisa. Durante sua batalha contra o clone, Evan percebeu que precisava aprender como usar seu corpo físico corretamente. Devido ao seu Monarch Core e ao Prime Core mutante, suas habilidades físicas são muito mais fortes do que as de qualquer outra pessoa. Embora sua força física seja muito mais forte do que a de qualquer outra pessoa, ele nunca aprendeu como usá-la adequadamente. Não que ele não quisesse aprender a usá-lo corretamente, ele sempre quis reservar um tempo e aprender algumas artes marciais ou algo assim para poder usar suas habilidades físicas ao máximo.
Mas o problema era que depois de desbloquear seu físico monarca, ele sempre ficava correndo por aí por causa de diferentes tipos de assuntos. Além disso, devido ao seu núcleo monarca, Evan nunca teve que se preocupar em estabilizar seus núcleos, o que o levou a continuar aumentando a classificação de seus núcleos a cada poucos dias. Por causa disso, mesmo que ele tivesse dedicado algum tempo para aprender como usar seu corpo físico corretamente, teria sido inútil porque seu corpo físico mudava a cada poucos dias devido à rápida mudança na classificação de seus núcleos. Mas agora que ambos os seus núcleos alcançaram o Rank S e ele não conseguia mais aumentar seu rank, era o melhor momento para ele finalmente aprender algumas artes marciais. Nesses 6 meses, Evan passou a maior parte do tempo aprendendo artes marciais. Antes de começar a aprender artes marciais, Evan pensou que teria que pedir a Sebastian que lhe apresentasse alguém bom que pudesse ajudá-lo nesse aspecto. Mas descobriu-se que não havia necessidade de perguntar a Sebastian porque já havia alguém em seu exército das sombras que era muito melhor do que qualquer outro instrutor de luta do Aurora World. Não posso acreditar que Elysia se transformou em uma aberração depois de alcançar o Rank S, Evan murmurou enquanto voava na direção da Torre da Ascensão. Ele não sabe o que aconteceu, mas depois de alcançar o Rank S, Elysia começou a desafiar outros mortos-vivos das sombras para lutar contra ela de vez em quando. É como se ela tivesse se transformado em uma louca por luta que não conseguia dormir à noite sem bater em algumas pessoas. Evan assistiu algumas de suas lutas contra seus mortos-vivos sombrios e depois de assistir suas lutas, só houve um pensamento que lhe veio à mente. Ela é uma profissional quando se trata de derrotar as pessoas. Elysia já era muito boa em lutar antes mesmo de alcançar o Rank S, mas depois de alcançar o Rank S, é como se ela tivesse recebido algum tipo de iluminação dos céus e suas técnicas de luta atingissem um nível completamente diferente. Ela até desafiou Evan para uma partida e embora a força física de Evan fosse muito maior do que a dela, ele ainda foi derrubado por ela. Claro, nenhum deles usou nenhuma habilidade, caso contrário o resultado teria sido diferente, mas apenas o fato de ela ter conseguido vencê-lo apesar da enorme diferença em sua força física foi suficiente para Evan adorá-la como sua mestra. Desde o momento em que Elysia começou a ensinar Evan, seu nome também mudou. Agora os membros do Exército das Sombras a chamam de Elysia Sensei. Além de aprender artes marciais com Elysia, Evan também aproveitou esse tempo para aumentar seu conhecimento sobre a energia do vazio. Conhecimento atual da energia conceitual do vazio, 7,62%. Na maioria das vezes, Evan treinou dentro da masmorra com Elysia, e é por isso que cerca de 18% de seu mana total já havia se transformado em essência mundial e Evan transformou 7,62% desse mundo essência na energia conceitual do vazio. De acordo com Escher, assim que eu transformar 25% da essência do meu mundo em energia conceitual, poderei usar o domínio, Evan murmurou e seus lábios se curvaram ligeiramente para cima. Ainda sou um Ranker S, mas já transformei cerca de 8% da minha essência mundial em energia conceitual, disse ele e bateu suas asas sombrias com ainda mais poder. Pelo menos não terei que começar de baixo depois de ir para a utopia. Nome: Evan. Classificação: S. Classificação central do monarca: S. Linhagem: Doombringer, parcialmente desperto. Força: S. Agilidade: S. Mana: S. Essência do mundo: C+. Vigor: S. Inteligência: S. Sorte: A. Feitiço: S. Energia sombria: S. Compreensão atual da energia conceitual do vazio: 7,62%. Habilidades: Caminhada nas sombras, Armazenamento nas sombras, Bala sombria dimensional, Correntes de gelo, Manipulação do vento, Supressão da mente, Asas que encobrem as sombras, Velocidade temporal, Devoração de energia, Trovão tempestade, Passo cintilante, Ressonância sônica, Vitalidade de brasa, Regeneração, Resistência a veneno de nível médio, Sede de sangue, Anel da morte, Lança de gelo, Caminhada no vento, Convocar lixe, Farol da alma, Separação de alma, Bola de fogo,
luz cegante, flecha relâmpago, olhar do monarca, reino da alma psíquica. Físico do monarca das sombras. Título: Quebrador de regras, governante do reino das sombras, o amaldiçoado. Classe: Shadow Necromancer. Habilidades de classe: Shadow Resurrection, Shadow Save, Shadow Senses, Shadow Possession, Shadow Nails, Death Transfer, Growth Link, Soul Absorção, Soul Fusion, Shadow Clone. Autoridades: Mestre das Sombras. Enquanto voava, Evan olhou para sua janela de status por um momento e acenou com a cabeça satisfeito. Havia apenas uma única torre da ascensão em todo o mundo Aurora e ficava bem longe da cidade Astrate. Evan poderia ter pegado um voo para ir até lá, mas estava com preguiça de usar um avião. Sua velocidade de voo atual era muito maior do que qualquer avião e mesmo que ele ficasse sem energia enquanto voava e precisasse descansar, ele poderia usar o Bonnie Dragon, que também é mais rápido que os aviões. 5 dias depois de deixar Astrate City, Evan finalmente viu uma torre no horizonte que era tão alta que parecia perfurar o céu. Então esta é a Torre da Ascensão, hein? Evan murmurou e bateu as asas ainda mais rápido. Fim do volume 5. Fim do capítulo. Capítulo 637. O que é este lugar? A área de 1000 quilômetros ao redor da Torre da Ascensão é um lugar especial. Esta extensão de 1000 quilômetros é preenchida com o estranho poder da Torre da Ascensão que permite que apenas os Rankers S avancem. E uma vez que um Ranker S entra na área preenchida com o poder da Torre da Ascensão, ele ou ela não o fará ser capaz de voltar daquela área. Em outras palavras, uma vez que um Ranker S entra a 1000 quilômetros da área da Torre da Ascensão, suas únicas opções seriam entrar na Torre da Ascensão e ir para a Utopia ou permanecer na área preenchida com o poder da Torre da Ascensão até morrer. Não se sabe muito sobre o que há na área de 1000 quilômetros ao redor da Torre da Ascensão porque esta área está repleta de uma névoa mágica e todos que entram nesta área nunca mais voltam. De acordo com Sebastian, além dos humanos, os monstros que alcançaram o Rank S também podem usar a Torre de Ascensão. Então existe a possibilidade de eu ter que enfrentar um monte de monstros de Rank S aqui, Evan murmurou e parou de voar para frente quando percebeu uma área cheia de neblina à sua frente. Então esta é a névoa mágica sobre a qual Sebastian me falou, Evan murmurou depois de parar, e tentou sondar a área nebulosa usando seus sentidos espirituais, e não para sua surpresa, ele não conseguiu escanear a área cheia de névoa usando seus sentidos espirituais. Além de me contar sobre os monstros, Sebastian também disse que dentro desta área nebulosa, pode haver uma pequena cidade construída por Rankers S que não usaram a Torre da Ascensão depois de entrar nesta área e decidiram ficar aqui, Evan disse e respirou fundo. Se realmente existe uma cidade dentro desta área nevoenta, então posso obter algumas informações de lá sobre o que terei que enfrentar depois de entrar na Torre da Ascensão. Ele pensou interiormente e finalmente deu um passo à frente, entrando na área cheia de neblina. No momento em que Evan entrou na área cheia de neblina, ele sentiu o mundo ao seu redor girar por um momento e... Tude! Ele caiu de cara no chão. Droga! Evan praguejou em voz baixa e tentou se levantar. Mas mesmo depois de se levantar, sua cabeça continuou girando por mais alguns segundos e ele não conseguia se concentrar em nada. Cerca de 10 segundos depois, Evan finalmente recuperou os sentidos e olhou ao redor. Quando ele olhou ao redor, Evan viu que estava em uma floresta verdejante e cheia de vida. Flores coloridas, árvores gigantes e diferentes tipos de plantas cresciam por toda parte e ele podia até detectar a aura de alguns monstros de baixo nível que variavam do Rank F ao Rank I+. O que é este lugar? Evan murmurou confuso e olhou para trás. Quando ele olhou para trás, Evan não viu a área nebulosa, em vez disso viu a mesma floresta que estava à sua frente. Logo Evan percebeu outra coisa e sua expressão mudou mais uma vez. Os arredores aqui estão cheios de essência mundial em vez de mana, ele murmurou com uma voz chocada. Não me diga que já estou na Utopia. Depois de descobrir que seu ambiente estava cheio de essência mundial, Evan examinou seu corpo, mas percebeu que sua mana não estava se transformando em essência mundial.
Estou realmente na utopia? Depois de ver que sua mana não estava se transformando na essência do mundo, ele se perguntou em um tom confuso e usou as asas sombrias para voar para o céu azul para poder ver através da floresta. Uau! Como uma bala, ele atravessou a floresta e chegou bem alto no céu. Depois de chegar alto no céu, Evan finalmente recebeu sua resposta. Então não estou na utopia, disse ele em voz baixa quando viu uma torre negra gigante a algumas centenas de quilômetros de distância dele. A torre perfurava o céu e mesmo Evan estando longe dela, ele ainda podia sentir um estranho poder que a torre emitia de vez em quando. Como ainda posso ver a torre da ascensão, isso significa que não é utopia, disse Evan para si mesmo e coçou a nuca. Se isto não é utopia, então que lugar é este? De repente, Evan sentiu algo e olhou ao redor com os olhos semicerrados. Porque sinto que alguém está me observando. Ele usou seus sentidos espirituais para examinar os arredores, mas Evan não encontrou ninguém, mesmo depois de examinar os arredores. Embora Evan não tenha encontrado ninguém, ele ainda podia sentir que alguém estava olhando para ele. Já que não consigo encontrar essa pessoa, significa que ela é muito mais forte do que eu. A expressão de Evan ficou séria quando ele percebeu isso e começou a voar para longe dali usando sua agilidade. Mas mesmo depois de voar por 10 minutos, Evan ainda podia sentir o mesmo olhar sobre ele. Ei, perseguidor, se você tem algo a dizer, então saia e diga. Pare de agir como um covarde. Evan parou quando não conseguiu se livrar da pessoa que estava olhando para ele e gritou com uma voz fria. Ele esperou alguns minutos depois de chamar a pessoa, mas mesmo depois de 5 minutos ninguém apareceu. Droga, o que diabos esse perseguidor quer? Evan disse com uma voz frustrada quando a pessoa que estava olhando para ele não apareceu na sua frente. Ele usou seus sentidos espirituais mais uma vez e tentou ao máximo encontrar a pessoa que estava olhando para ele. Depois de usar seus sentidos espirituais repetidas vezes, Evan finalmente percebeu algo e sua expressão ficou estranha. Porque eu sinto que essa pessoa está olhando para mim, mas ao mesmo tempo não está olhando para mim. Ele disse para si mesmo com um olhar confuso no rosto. No momento em que Evan estava enlouquecendo por não conseguir entender o que estava acontecendo, algo clicou em sua mente. Olhando para mim, mas não olhando para mim, Evan murmurou interiormente e pensou em suas sombras mortas-vivas. Será que essa pessoa pode sentir meus mortos-vivos sombrios que estão dentro do meu armazenamento sombrio? Evan pensou e sua expressão ficou ainda mais séria. Se essa pessoa consegue detectar meus mortos-vivos sombrios, então ele definitivamente não é uma pessoa normal. Evan olhou dentro de seu armazenamento de sombras para ver se havia algo errado lá. À primeira vista, ele não encontrou nada de errado com seu armazenamento de sombras, mas de repente percebeu que Hannah estava se comportando de maneira estranha. Através de sua conexão com ela, ele podia sentir que ela estava ficando inquieta por algum motivo. O que há de errado com ela? Evan imediatamente tirou Hannah de seu armazenamento de sombras para verificar o que havia de errado com ela, mas para sua surpresa, no momento em que tirou Hannah de seu armazenamento de sombras, o olhar que ele sentia nele desapareceu. Em vez disso, agora ele podia sentir que o olhar estava fixo em Hannah. Antes que Evan pudesse entender o que estava acontecendo, Hannah voltou sozinha para seu armazenamento de sombras, como se estivesse tentando se esconder de algo e o olhar que ele estava sentindo todo esse tempo finalmente desapareceu. O que diabos está acontecendo aqui? Evan ficou completamente atordoado por causa da coisa estranha que aconteceu e olhou para Hannah mais uma vez. Quando ele olhou para ela, Evan percebeu que ela não estava mais inquieta e estava sentada dentro de seu armazenamento de sombra com uma expressão relaxada no rosto. Hannah tem alguma relação com este lugar. Evan não pôde deixar de pensar depois de ver o que aconteceu. Ele ainda não sabia muitas coisas sobre Hannah. Suas poderosas habilidades psíquicas e o fato de que ele não conseguia ver suas habilidades mesmo usando o segundo efeito da habilidade Growth Link. Havia muitas coisas estranhas sobre ela. Falarei com Hannah mais tarde. Por enquanto, eu deveria sair daqui antes que aquele perseguidor volte.
Evan pensou e voou na direção da Torre da Ascensão. Evan continuou a voar por 1h30, mas mesmo depois de voar por 1h30, ele não conseguiu chegar à Torre da Ascensão. Droga, de longe parece que a torre está a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, mas na realidade, está a alguns milhares de quilômetros de distância. Evan amaldiçoou interiormente e bateu as asas com ainda mais velocidade. De repente, ele percebeu algo e parou de voar para frente. Então há realmente uma cidade neste lugar, disse Evan depois de parar enquanto olhava para uma cidade gigante à sua frente. Fim do capítulo. Capítulo 638 Dine e Dash. Que porra é esse lugar? Evan pensou consigo mesmo enquanto caminhava pela cidade com uma expressão de espanto no rosto. Grama de orvalho roxo fresco para aqueles que estão procurando uma fuga vibrante. Grama de orvalho roxo de qualidade, meus amigos. Grama de orvalho roxo de qualidade. Venha e pegue 10 talos de grama de orvalho roxo pelo preço de apenas uma pedra essencial. Frutos cereja profundos recém-colhidos. Estoques limitados. Deixe sua noite mais colorida. Compre esta pílula de verme crescente e você. Depois de entrar na cidade, Evan percebeu que as pessoas estavam vendendo coisas estranhas. Embora os itens que as pessoas vendiam fossem estranhos, o que mais chocou Evan não foram os itens, mas as pessoas que os vendiam. Essas pessoas são monstros que assumiram formas humanas. Evan pensou quando viu um homem com orelhas de lobo vendendo pílulas contra vermes crescentes. Além do homem com orelhas de lobo, ele também notou algumas pessoas com feições de pássaros, algumas pessoas com feições de cães e muito mais. Além deles, ele também notou alguns humanos e, assim como essas pessoas, também vendiam diferentes tipos de coisas. A única coisa que Evan viu em comum com todos eles foi que eram todos S-Rankers. Isso é algum tipo de mercado? Evan pensou enquanto se movia pela cidade. Depois de vagar pela cidade por cerca de 1 hora, Evan se deparou com um lugar parecido com um café e percebeu que a maioria das pessoas dentro do café eram na verdade humanos. Devo ir lá para obter algumas informações? Evan pensou e hesitou um pouco. Depois de passear pela cidade, ele descobre que a moeda que as pessoas daqui usam se chama Essence Stone e atualmente ele não possui nenhuma Essence Stone. Com minhas habilidades atuais, fazer um jantar e correr deve ser moleza, Evan disse para si mesmo depois de um momento e deixou cair um Soul Beacon longe do café para que ele pudesse usar a habilidade Soul Beacon para realizar um jantar e correr agir. Depois de largar o Soul Beacon, Evan caminhou em direção ao café com uma expressão confiante no rosto. Quando ele abriu a porta, a campainha pendurada do lado de fora do café tocou, fazendo um som fresco e agradável. Era meio-dia, então o café estava quase cheio. Evan olhou em volta um pouco e finalmente encontrou um lugar vazio. Depois de encontrar o assento, Evan sentou-se e olhou para as pessoas que estavam presentes no café. Todas essas pessoas também são Rankers S, Evan pensou e pegou o cardápio. Ele não se preocupou em olhar os nomes dos pratos e decidiu pedir diretamente o prato mais caro que estava no cardápio. Já que não vou pagar, é melhor experimentar o prato mais caro. Foi o que Evan pensou depois de olhar o cardápio. Logo um garçom que parece ter 20 e poucos anos veio anotar o pedido de Evan. 2 sanduíches da arpia infernal, por favor. As mãos do garçom tremeram por um momento quando ouviu o pedido de Evan e quase deixou cair o manual que segurava. Até as pessoas que estavam sentadas ao redor de Evan pararam de comer e olharam para ele com os olhos bem abertos. Por que eles estão me olhando assim? A expressão de Evan permaneceu indiferente por fora, mas por dentro ele começou a suar muito quando percebeu as reações estranhas das pessoas. Ri, imediatamente. Por favor, espere um momento. O garçom finalmente voltou a si depois de alguns segundos e rapidamente se moveu em direção à cozinha. Quem é esse cara? Eu não sei, mas já que ele pediu 2 sanduíches de arpia infernal que custaram 200 pedras essenciais, ele deve ser alguém dos 4 grandes clãs. Mesmo as pessoas dos 4 grandes clãs não gastariam 200 pedras essenciais em uma refeição.
Ele é muito bonito, então pode ser o brinquedinho do Moon Spider. SHHHH. Fique de boca fechada, se alguém ouvir você vai perder a cabeça. De que diabos esses bastardos estão falando? Evan ficou perplexo quando ouviu pessoas chamando-o de brinquedo de menino. Embora estivessem falando em voz muito baixa, ele ainda conseguia ouvi-los devido à sua excelente audição. Eles acabaram de dizer algo sobre 4 grandes clãs. O que diabos são esses 4 grandes clãs e o mais importante, Evan estreitou os olhos e esfregou o queixo. Quem é essa aranha lunar? Evan continuou a ouvir a conversa das pessoas enquanto esperava seu pedido. Parece que os sanduíches que pedi não são normais, ele pensou quando o garçom não trouxe seu pedido mesmo depois de 20 minutos. Finalmente, meia hora depois, Evan viu o garçom vindo em sua direção com 2 sanduíches médios. Os sanduíches eram de cor vermelha escura e pequenas partículas de fogo giravam ao redor deles, dando-lhes uma aparência única. Quando o garçom colocou os sanduíches na frente dele e Evan olhou para eles mais de perto, ele não pôde deixar de se sentir chocado. Posso sentir leves traços de energia conceitual saindo desses sanduíches. Por favor, aproveite sua refeição. O garçom saiu dali após colocar os sanduíches. As pessoas que estavam presentes no café estavam todas olhando para os sanduíches com olhos cheios de desejo. Evan podia sentir seus olhares apaixonados nos sanduíches, mas não se importava com eles e pegou um sanduíche. Depois de pegar o sanduíche, ele deu uma mordida nele e no momento em que deu uma mordida no sanduíche e seu sabor explodiu em sua boca, os olhos de Evan se arregalaram em descrença. Esse gosto é tão comum, Evan pensou com uma expressão perplexa no rosto. O sabor do sanduíche era semelhante ao de um sanduíche de frango normal. Justamente quando ele estava prestes a mostrar o dedo médio para o chefe do café, alguns pedaços de conhecimento apareceram em sua mente. Evan ficou surpreso ao sentir isso e tentou focar sua mente nas peças de conhecimento que estavam surgindo em sua mente. Depois de alguns segundos, Evan resolveu o conhecimento que apareceu em sua mente e ficou bastante chocado. Este sanduíche pode realmente ajudar as pessoas a entender os mistérios do elemento fogo e permitir que elas transformem sua essência mundial na energia conceitual do fogo. Evan pensou interiormente e olhou para o sanduíche com uma expressão completamente diferente no rosto. Ele deu outra mordida no sanduíche e mergulhou em pensamentos profundos. Agora que olho para essas pessoas de perto, posso sentir que, assim como eu, algumas delas também têm uma pequena quantidade de essência do mundo dentro de seus corpos. Evan pensou e olhou para as pessoas que estavam sentadas no café no canto da rua, seu olho. Como existem pessoas com a essência do mundo dentro de seus corpos, tenho certeza de que deve haver alguns Core Evolers também neste lugar. Evan engoliu o sanduíche e começou a suar. Se realmente houver Core Evolvers neste lugar, então não será fácil para mim executar meu plano de jantar e correr. Evan olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e seus olhos brilharam. A maioria das pessoas ainda estava olhando para seu sanduíche com olhos cheios de ganância e muitos deles estavam definitivamente pensando em roubar seu sanduíche. É hora de começar meu plano real. Vendo seus olhos cheios de ganância, Evan sorriu interiormente e seus olhos pararam em um homem de meia idade que estava sentado sozinho a apenas 2 mesas de distância dele. Fim do capítulo. Capítulo 639 Void Break, Parte 1. Qual é o seu nome, irmão? Evan perguntou com um sorriso amigável no rosto. Malark, disse um homem de meia idade com baba escorrendo de sua boca. O que posso fazer para você se incomodar? Ele perguntou enquanto mantinha os olhos fixos em um dos sanduíches intocados na mesa. Não é nada, irmão Malark. Eu só estava entediado e você parecia uma pessoa interessante, então te chamei aqui para bater um papo bacana. Evan disse e empurrou o intocado Inferno Harp Sandwich em direção a Malark. Vamos conversar enquanto comemos. Os olhos das pessoas que prestavam atenção em Evan ficaram vermelhos de ciúme quando viram Evan dando o sanduíche para Malark. O corpo de Malark também congelou por causa do choque e ele olhou para Evan com os olhos bem abertos.
você está me dando isso? Ele perguntou com a voz trêmula. O que há de errado, irmão? Será que esse sanduíche não é do seu agrado? Evan perguntou enquanto levantava uma sobrancelha. Não, 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 eu adoro esse sanduíche. Ao ouvir o que Evan disse, Malark imediatamente disse e segurou o sanduíche como se tivesse medo de que Evan o retirasse. Isso é um alívio então. Evan suspirou de alívio quando ouviu Malark e mostrou-lhe um sorriso amigável mais uma vez. Vá em frente, irmão, você pode comer primeiro antes de conversarmos. Ao ouvir as palavras de Evan, Malark engoliu a saliva e comeu lentamente um grande pedaço do sanduíche. Foda-se minha vida amaldiçoada, porque ele escolheu esse homem de meia-idade. Se ele tivesse me escolhido, eu teria até aquecido sua cama esta noite. Irmão, eu não sabia que você tinha esse tipo de fetiche. Foda-se o fetiche, contanto que você possa se tornar forte, quem se preocupa com coisas tão triviais. A boca de Evan não pôde deixar de se contorcer quando ouviu o que as pessoas estavam falando. Ele balançou a cabeça interiormente e se concentrou em Malark, que fechou os olhos depois de comer o sanduíche. Malark levou uma hora inteira para terminar o sanduíche e adquirir algum conhecimento sobre o elemento fogo. Depois de terminar tudo, Malark mostrou uma expressão animada e olhou para Evan. Obrigado pelo carinho, irmão. Me perdoe, mas você pode me dizer seu nome? Esqueci de perguntar mais cedo. Não se preocupe com isso, irmão, disse Evan e criou uma barreira ao redor deles para isolar suas vozes. Agora que você comeu, vamos conversar. Malark ficou surpreso ao ver a barreira ao redor deles, mas não se importou muito com isso e disse com um sorriso no rosto. Você pode me perguntar o que quiser, irmão. Evan acenou com a cabeça ouvindo Malark e abriu a boca. O que é este lugar? Malark olhou confuso para Evan depois de ouvir sua pergunta, mas nem um segundo depois, algo clicou em sua mente e o sorriso em seu rosto desapareceu. Ele respirou fundo algumas vezes e perguntou com a voz trêmula. Irmão, por acaso você chegou aqui do seu mundo porque queria usar a Torre da Ascensão? Evan não disse nada ao ouvir Malark e apenas lhe mostrou um sorriso. Irmão, você está brincando comigo, certo? Diga-me que você tem pedras essenciais suficientes para pagar pelos sanduíches que pediu. Evan mais uma vez não disse nada e continuou mantendo o mesmo sorriso no rosto. Vendo o sorriso no rosto de Evan, foi o momento em que Malark percebeu que estava fodido. Maldito bastardo, se você é novo aqui e não tem as Essence Stones, então por que você pediu aqueles sanduíches e, o mais importante, por que você me envolveu em sua bagunça? Malark bateu a mesa e gritou com voz enfurecida. Embora as pessoas pudessem ver que Malark estava com raiva, não podiam ouvi-lo por causa da barreira que Evan criou ao seu redor. Evan permaneceu calmo mesmo diante do eu enfurecido de Malark e disse com uma voz calma. Eu pedi esses sanduíches porque estou planejando jantar e correr e porque dei aquele sanduíche para você. Ele olhou para Malark e sorriu levemente. Foi porque você estava olhando para meus sanduíches com olhos de lobo e eu estava com medo de ficar com dor de estômago se não os compartilhasse com você. O rosto de Malark ficou vermelho de raiva e sua respiração acelerou quando ouviu Evan. Ele olhou para Evan como se quisesse despedaçá-lo, mas depois de alguns segundos, ele caiu na cadeira e cobriu o rosto. Estou morto. Sobrevivi aqui por 2 anos e 10 meses e justamente quando estava prestes a deixar este maldito lugar. Malark murmurou com um olhar morto no rosto. Evan estreitou os olhos quando ouviu Malark. Ei irmão, o que você quer dizer com você estava prestes a sair daqui? Seu filho da puta, você ainda tem a audácia de me chamar de irmão quando acabou de me incriminar? Malark gritou com o rosto vermelho e quase deu um soco em Evan. Agora, você não precisa agir assim, disse Evan e tentou acalmar Malark. Na verdade, você não precisa se preocupar muito porque eu tenho um jeito de tirar você daqui. Malark zombou quando ouviu Evan. Você é apenas um Ranker S como eu. O que você pode fazer aqui? Você é novo aqui, então não sabe, mas este café pertence à Aliança Frostfall,
que é um dos 4 grandes clãs e a pessoa responsável por este café é um Evolver Rank 1, um nível acima do Rank S, e ele pode matar pessoas como nós com apenas um estalar de dedos. Você acha que pode escapar daqui sob a supervisão dele? Então realmente existem Core Evolvers neste lugar, Evan pensou interiormente e mergulhou em pensamentos profundos. Espere. Malark de repente se levantou e olhou para Evan com uma cara séria. Quando você entrou na cidade? Evan ficou confuso quando viu o rosto sério de Malark, mas respondeu honestamente. Cerca de 2 horas e meia atrás. Droga, você vagou pela cidade depois de entrar? Malark perguntou mais uma vez e Evan acenou com a cabeça de uma maneira óbvia. Você precisa ir. Antes que Malark pudesse terminar de falar, a campainha tocou e a porta do café se abriu. Malark olhou na direção da porta e suspirou alto. Eles já estão aqui. Evan seguiu o olhar de Malark e viu 3 orcs vindo em sua direção. Entre os 3, 2 orcs eram Rankers S e o orc que estava na liderança era um Rank 1 Core Evolver. Embora ele seja um Core Evolver, ele é muito mais fraco do que Escher, Evan pensou quando sentiu a aura ao redor do orc que estava vindo em sua direção. Ouça-me, eles são da gangue dos Senhores da Guerra, que é um dos 4 grandes clãs semelhantes à Aliança Frostfall. Se você não quer se tornar um escravo trabalhador, fique longe deles. De repente, Evan recebeu uma mensagem telepática de Malark e percebeu que seu rosto estava um pouco pálido. Os 3 orcs pararam bem em frente à mesa de Evan e olharam para ele como se estivessem olhando para uma carne à venda. Quando o orc de Rank 1 notou o sanduíche de arpia infernal comido pela metade na frente de Evan, ele sorriu e o pegou sem dizer nada. Não faça nada, Evan estava prestes a parar o orc, mas recebeu outra mensagem telepática de Malark. Depois de pegar o sanduíche, o orc comeu de uma só vez e acenou com a cabeça satisfeito. Você, venha conosco. Depois de comer o sanduíche, o orc olhou para Evan e disse com uma voz ordenadora. Ei Malark, deixe-me perguntar uma coisa. Evan respirou fundo e perguntou a Malark usando a habilidade de telepatia. Qual é o nível mais alto que uma pessoa pode alcançar neste lugar? Malark ficou surpreso ao ouvir a voz de Evan e olhou para ele confuso. Por que você está? Apenas responda a minha pergunta. Pico do Rank 1. O melhor que você pode alcançar neste lugar é o pico do Rank 1 Core Evolver. Então este lugar é realmente diferente da utopia, Evan murmurou em voz baixa e se levantou. Como só existem evoluídos núcleos de Rank 1 neste lugar, não preciso me preocupar muito com eles. Depois de se levantar, ele olhou para o orc de Rank 1 e suspirou internamente. Embora eu possa matá-lo aqui sem muito esforço, isso definitivamente atrairá muita atenção e estarei em apuros se a gangue dos Senhores da Guerra atrás dele enviar mais evolutores do núcleo Rank 1 para me caçar. Evan pensou e olhou ao redor para ver se ele pudesse sair da situação sem se envolver em uma briga. De repente, Evan notou o garçom que havia servido os sanduíches para ele e uma ideia lhe veio à mente. Já que este lugar está sob o controle da Aliança Frostfall, Evan murmurou interiormente e seus lábios se curvaram ligeiramente para cima. Fim do capítulo. Capítulo 640 Void Break, Parte 2. Ei, garçom, o que diabos está acontecendo aqui? Um porco acabou de entrar no café e comeu meu sanduíche e você está parado aí sem fazer nada. Que tipo de atendimento ao cliente pela metade é esse? Evan disse enquanto olhava para o garçom que observava tudo do lado de fora. O garçom ficou surpreso quando Evan falou com ele e começou a suar muito. Semelhante a outras pessoas, o garçom também era um Ranker S e só de olhar para o orc que era um Evolver núcleo Rank 1, o garçom sentiu suas pernas ficarem dormentes. Por que esse bastardo está me arrastando nessa bagunça? O garçom praguejou interiormente e seu corpo tremeu um pouco de medo. Você vê esse porco, disse Evan ao orc quando viu que o garçom estava tremendo. Este irmão está com tanta raiva que todo o seu corpo está tremendo de raiva. É melhor você me pagar por aquele sanduíche, caso contrário,
Esse irmão mais velho de aparência justa quebrará alguns de seus ossos e o expulsará do café por incomodar os clientes. Aspas. Quebre alguns dos meus ossos. O orc exalou uma grande quantidade de vapor pelas narinas e olhou para o garçom com os olhos cheios de raiva. Você quer quebrar meus ossos? Orcs são realmente simples cabeças musculosas, disse Evan interiormente quando viu que o orc acreditava em suas palavras com tanta facilidade. Não, eu nunca disse nada assim. Por que eu quebraria seus ossos? O garçom disse com a voz trêmula e olhou para Evan como se estivesse olhando para seu maior inimigo. Claro, porque esse irmão mais velho quebraria seus ossos. Você apenas incomodou os clientes dele, então, para apaziguar a raiva dos clientes, ele cortará sua cabeça diretamente. Evan ignorou a maneira como o garçom estava olhando para ele e disse ao orc com um sorriso de escárnio no rosto. Orc, é melhor você contar a ele sobre sua esposa antes que ele te mate, para que ele possa ajudá-lo a manter a cama dela aquecida após sua morte. O rosto do garçom empalideceu ao ouvir Evan e Malark e outras pessoas também olharem para ele como se estivessem olhando para um demônio. Você quer dormir com minha esposa? Os olhos do orc ficaram vermelhos quando ele ouviu Evan e olhou para o garçom como se estivesse olhando para um homem morto. Você se atreveu a ter ideias sobre minha linda Lulu? As pernas do garçom começaram a tremer e ele caiu no chão com uma expressão horrorizada no rosto. Ele queria falar, mas o orc havia bloqueado sua aura nele, então o garçom não foi capaz de falar nada. Você acha que pode fazer o que quiser aqui? Evan disse mais uma vez em voz alta quando o orc fixou sua aura no garçom. Este é o lugar que pertence à Aliança Frostfall e este irmão está trabalhando para eles. Você acha que pode prejudicar alguém das Alianças Frostfall em seu próprio território? Que merda da Aliança Frostfall! Já que eles se atreveram a pensar na minha Lulu, vou matar cada um deles. O orc rugiu como uma fera e deu um passo em direção ao garçom que estava prestes a fazer xixi nas calças. Deixe-me ver como você vai matá-lo e destruir a Aliança Frostfall. No momento em que o orc deu um passo à frente, uma voz calma, mas fria, soou e um homem vestindo uma túnica branca apareceu bem ao lado do garçom que estava no chão. Então ele finalmente decidiu aparecer, Evan disse interiormente e olhou atentamente para o homem que acabara de aparecer. O homem parecia ter 30 e poucos anos e tinha cabelos brancos prateados. Seu belo rosto estava gelado e a aura ao seu redor era um pouco mais forte que a do orc de primeiro grau. Julius, não pense que você pode salvar esse cara. Como ele ousa pensar na minha Lulu? Hoje com certeza vou cortá-lo em 2000 pedaços. O orc disse com uma voz cheia de ódio. O garçom quase mostrou o dedo médio para o orc quando o ouviu. Porra, vou pensar na sua chamada Lulu. Em vez de dormir com um orc, prefiro preservar minha inocência pelo resto da minha vida. O garçom disse interiormente com lágrimas escorrendo de seu rosto até Julius deu uma palmada no rosto e olhou para o orc como se estivesse olhando para um idiota. Ele olhou na direção de Evan pelo canto dos olhos e percebeu que ele estava parado ali com uma expressão inocente no rosto. Aquele cara transformou a situação em uma disputa entre a Aliança Frostfall e a gangue dos Senhores da Guerra. Agora, se eu não parar esses idiotas, isso definitivamente afetará a reputação da Aliança Frostfall. Grunk, direi apenas uma vez. Saia daqui ou enviarei uma reclamação oficial à gangue dos Senhores da Guerra, disse Julius com uma voz gelada. Lulu, assim que descobrirem que você está tentando iniciar uma guerra entre minha Aliança Frostfall e sua gangue Warlord. A expressão de Grunk mudou quando ele ouviu Julius. Você realmente quer fazer isso? Ele perguntou a Julius enquanto cerrava os dentes. Julius não disse nada ao ouvir Grunk e continuou olhando para ele com a mesma expressão fria no rosto. Bom, não vou esquecer o que aconteceu hoje, disse Grunk após ver a expressão de Julius e se virou para sair. Você vem comigo, Grunk disse a Evan com os olhos vermelhos depois de se virar. Você pode sair sozinho. Ele é cliente do meu café e é minha responsabilidade garantir sua segurança enquanto estiver aqui.
Grunk cerrou o punho ao ouvir Julius, mas não discutiu com ele e saiu do café. Oh, obrigado, senhor, o garçom disse a Julius com os olhos cheios de lágrimas quando Grunk saiu do café. Ele se levantou do chão e curvou-se em direção a ele com um olhar agradecido no rosto. Julius apenas acenou com a cabeça e pediu ao garçom que voltasse ao trabalho. Foda-se, seu bastardo. Antes de sair, o garçom mostrou o dedo médio para Evan e o amaldiçoou. Evan ignorou o garçom e olhou para Julius, que agora olhava para ele com uma expressão fria no rosto. Irmão Malark, hoje é o aniversário do seu filho, certo? Ainda precisamos comprar um presente para ele, então devemos ir embora também. Evan disse de repente para Malark e se virou para sair. Do que esse bastardo está falando? Malark ficou perplexo interiormente, mas não demonstrou nenhum tipo de reação e seguiu Evan. Parem vocês dois. Antes que Malark e Evan pudessem sair, eles ouviram a voz fria de Julius. Você vai sair sem pagar? Malark teve vontade de chorar quando ouviu Julius. Eu deveria ter verificado minha sorte antes de sair de casa hoje. Ele pensou e olhou para Julius junto com Evan. Você deve estar brincando, gentil senhor. Se você quer pagamento, deveria ter perguntado àquele porco que saiu mais cedo, afinal foi ele quem comeu o sanduíche, Evan disse e estreitou os olhos. Você não quer que paguemos pela comida de outra pessoa, certo? Você pediu 2 sanduíches e digamos que Grunk comeu um deles, e o segundo. Julius disse com a mesma expressão no rosto. Você não acha que deveria pelo menos pagar por isso? Evan olhou para Malark quando ouviu Julius e mostrou-lhe um sorriso que dizia literalmente, você agora está com seu próprio irmão. Faça o seu melhor para sobreviver. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Malark e ele se arrependeu de ter comido aquele sanduíche antes. Metade das minhas economias de toda a vida, Malark disse interiormente e entregou um anel de armazenamento para Julius com as mãos trêmulas. No momento em que Julius tirou o anel de armazenamento de sua mão. Sobrou. Sob tio. Malark começou a soluçar. A boca de Julius não pôde deixar de se contorcer ao ver Malark chorando como um bebê e ele olhou para Evan. Não se preocupe com ele. Hoje é o aniversário do filho do irmão Malark, então ele está um pouco emocionado. Evan disse quando viu que Julius estava olhando para ele e começou a arrastar Malark para fora. Aniversário, minha bunda, Julius disse interiormente e respirou fundo. Vou deixar você sair desta vez porque você também é humano como eu e é novo aqui. Evan ouviu a voz de Julius pouco antes de sair do café. Mas se você tentar causar problemas aqui mais uma vez, farei com que você se arrependa disso. Evan parou por um momento quando ouviu Julius e saiu do café sem dizer nada. Sobe. Malark continuou a chorar mesmo depois de sair do café e seus olhos começaram a ficar vazios como se ele tivesse perdido a vontade de viver. Evan suspirou ao ver isso e deu um tapinha no ombro de Malark. Pare de chorar, eu prometo a você que no final do dia, vou devolver o dobro da quantidade de pedras essenciais que você perdeu agora. Soluço. A velocidade com que Malark chorava dobrou quando ouviu Evan. Evan suspirou novamente quando viu isso. Ele ajudou Malark a sentar-se na esquina como um mendigo e colocou uma tigela na frente dele. Espere aqui alguns minutos, em breve trarei de volta suas pedras de essência, disse ele após colocar a tigela na frente de Malark e desaparecer de lá. Fim do capítulo. Você se lembra quem você era antes do mundo te dizer quem você deveria ser? Charles Bukowski.